Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo do livro do Gênesis. Hoje nós estudaremos o capítulo 17 de Gênesis, versículos de 1 até o versículo 27. 17 de 1 a 27 de Gênesis. Então, enquanto você se prepara, pega a sua Bíblia, abre no capítulo 17 de Gênesis para iniciarmos a nossa leitura e logo em seguida o nosso estudo, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos que têm assistido, que têm compartilhado essas aulas, ou melhor, esse estudo, né? Não diria que seja aula, mas é um estudo que estamos fazendo juntos da Palavra de Deus, para um melhor conhecimento, para uma melhor compreensão desta palavra tão rica, tão importante em mensagem para nós, que nos direciona, que nos mostra realmente quem é o Deus de Jesus Cristo, quem é o Deus único que nós também cremos. É muito importante conhecer. E repito mais uma vez, não conseguimos entender o Novo Testamento se não estudarmos o Primeiro Testamento. E é o que nós estamos fazendo, passo a passo, capítulo por capítulo, calmamente, estudando, refletindo, esmiuçando o texto, podemos dizer assim, e extraindo dele a sua mensagem. A mensagem de Deus para o povo da Bíblia e para nós hoje, porque a palavra, ela sempre se atualiza no tempo e na história, ok? Espero que você já esteja com a sua Bíblia na mão. Então vamos começar a leitura. Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 27. Vamos ler calmamente, tranquilamente, para depois iniciarmos o estudo deste capítulo, ok? Começando então com a leitura. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado,
cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras. Tanto que nascerem em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo, por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão: não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, o qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua, para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de um ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa, e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os, no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando o foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro, a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Esta é a leitura do capítulo 17, que nós retomamos o tema da aliança e a promessa da descendência de Abraão. Mas Ismael não é um descendente de Abraão? Sim, é, mas é fruto do filho com uma escrava.
não com a sua mulher legítima. E nós vimos isso no capítulo anterior que estudamos, ok? O que este texto do capítulo 17, que é um pouco extenso, quer dizer para nós? Esse capítulo, ele trata de 3 temas importantes: a aliança e a promessa da descendência, o anúncio do nascimento de Isaque e o rito da circuncisão. Como deve ser feito a circuncisão, tá? O capítulo 17 de Gênesis retoma o tema da aliança e da promessa, o qual foi interrompido pelo nascimento de Ismael. Deus novamente anuncia o desejo de fazer aliança com Abraão e promete descendência numerosa. O ponto central deste capítulo é a ordem do Senhor sobre o sinal físico, corporal da aliança entre Deus e Abraão, que aqui começa a representar todo o povo. O texto em si não faz referência da origem desta prática antiquíssima. A prática da circuncisão é uma prática antiquíssima em outros povos, não só no povo de Israel. Esta prática antiquíssima de rito da circuncisão é conhecida pelos egípcios, por fenícios, sírios, caldeus e etíopes antigos, e ligada possivelmente à prática de iniciação sexual dos homens. Esse é o primeiro sentido da circuncisão, que não é novidade para aquele povo e para o povo que vive ao redor de Israel. Ok? O que o texto realmente nos revela são os sentidos que esta prática começa a ter para o povo da Bíblia. Para o povo da Bíblia, qual é o sentido da circuncisão? Qual é a importância da circuncisão? Primeiro, a circuncisão começa a ter um sentido religioso. Primeiro ponto. Como consequência imediata da conclusão da aliança, com a qual a experiência íntima e pessoal de Abraão se projeta e toma forma em um grupo de crentes, em um grupo daqueles que creem no Deus único, que por sua vez assume essa experiência como única e ao mesmo tempo de todos. Então, o primeiro sentido desta prática da circuncisão é no sentido religioso, da conclusão da aliança. O segundo ponto é sinal de bênção. Sinal de bênção. Convém ter ciência de que a intenção da circuncisão não era fixar-se só no externo, só na carne, somente no sinal, mas era algo muito mais profundo e importante para o povo de Israel, o sinal da circuncisão. Também vemos a incerteza de Abraão. Neste texto nós notamos a incerteza de Abraão a respeito do cumprimento da promessa, da descendência. Justifica-se devido ao elevado número de anos dele e de sua esposa. Não se deve interpretar, e aqui é bom nós entendermos isso, não se deve interpretar essas idades como algo real. Não é esse o sentido que a Bíblia quer nos mostrar nesta leitura. Não se deve interpretar
essas idades como algo real, mas como uma forma de manifestar a dificuldade física de algum dos dois de ter filhos. E nós sabemos de quem é a dificuldade. Isso faz com que Sara, né? Isso faz com que Sara apele para o costume permitido pelas leis da época, entregando ao seu esposo a sua escrava para obter um herdeiro, cujo filho deste relacionamento será também de sua propriedade. O filho desse relacionamento será propriedade de Sara, que é dona, podemos dizer assim, que é proprietária da escrava, que é proprietária de Agar, mãe de Ismael. Veja bem, Sara tomou essa atitude no ato, vamos dizer assim, de um desespero, de não achar outra saída naquele momento. E, no entanto, nós vemos que Deus já estava com tudo pronto. Mas ela tomou essa atitude, seguiu um costume da época, né? O desenrolar deste texto antecipa o desenlace final que culmina com a gravidez da própria Sara. Abrão passa a se chamar Abraão, porque é pai de uma descendência numerosa. E Sarai passa a se chamar Sara, mãe de uma descendência numerosa. Então, esse desenrolar deste texto prepara o desenlace final que culmina com a gravidez da própria Sara, ela que antes era estéril. Já sugerido no nome e na decisão divina de manter com esse segundo descendente de Abraão, porém o primeiro de Sara, o mesmo pacto que estabeleceu com Abraão lá no versículo 19 e 21. Ok? No rito da circuncisão, Abraão partilha sua sorte com todos os seus. Nós vimos que não foi só ele que foi circuncidado, mas esse rito da circuncisão é transmitido para todos. Os nascidos de sua casa significa aqueles que são descendentes, aqueles que são da mesma raça, e como aqueles também que foram comprados a preço de dinheiro, o estrangeiro que trabalha como escravo, como servo, também recebe este sinal, que para eles é um sinal sagrado, a circuncisão. Ok? Então Abraão partilha com todos a sorte, a sua sorte. A aliança que fez com Deus afeta todos os homens que vivem em sua casa, começando por seu filho Ismael. Então nós vimos aqui o sinal da aliança, né? Nós vimos aqui a promessa de Deus que começa a se realizar com a gravidez de Sara, que antes era estéril, e também nós vimos o rito da circuncisão, apresentado na Bíblia, que para o povo judeu é um rito muito caro, muito importante do ponto de vista religioso. E nós vimos que no 8º dia, o menino, o primogênito que nasce, tem que ser levado no templo para ser circuncidado. O filho homem, o varão. E assim nós lembramos lá, nós damos um pulinho lá no Novo Testamento e recordamos quando Maria e José levaram o menino Jesus no templo no 8º dia, para a sua apresentação e também a sua circuncisão, porque é um rito do povo. Então nós começamos a entender também o Novo Testamento. Como eu disse, por isso é importante entender a origem de tudo. Como começou, por que começou. Então o capítulo 17
vem contar para nós isso, né, dessa aliança. Nós vimos. E qual é a mensagem deste texto para nós hoje? Deus sempre está à procura do homem para fazer aliança com o homem, para cuidar, para estar junto. E qual é o pedido que Deus faz? Deus faz um pedido a Abraão para selar esse pacto. Ele, vamos dizer assim, que ele exige uma condição da parte do homem. Está no versículo 1. Ele diz assim a Abraão: nada temas, Abraão. Eu sou o teu protetor. Tua recompensa será grande. Voltando aqui um pouquinho, perdão, é no versículo 1 do capítulo 17. Deus fala: anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. O que é que Deus exige de Abraão? Ser íntegro e andar na presença de Deus. O que é andar na presença de Deus? Andar na presença de Deus é ter o próprio Deus como seu guia, como o seu orientador, como aquele que vai dizendo o que é que temos que fazer. É só isso que Deus pede a Abraão. Não é difícil demais. Andar na presença de Deus e ser uma pessoa íntegra. Isso é um pedido que ele faz a todos nós, a todo momento, para estar selando, renovando este pacto conosco, esta aliança conosco também. Essa é a primeira mensagem do texto, né? Anda em minha presença e sê íntegro. E daí vem a promessa. Eu quero fazer aliança contigo. Eu quero. Deus toma a iniciativa. Deus quer fazer aliança com o homem, conosco. E a promessa de multiplicar o infinito a descendência. Né? A descendência, sinal de bênção. Está no versículo 1 do capítulo 17. Este é o desejo de Deus, que andemos em sua presença e sejamos íntegros. E a bênção de Deus será abundante. Será abundante. E o compromisso que ele pede da nossa parte é o compromisso que ele pede da nossa parte do pacto. Andar na sua presença e ser íntegro. Também podemos recordar aqui, neste capítulo 17, recordar mais uma vez a justiça de Deus. O senso de justiça de Deus é fabuloso. Deus é justo. E nós nunca podemos esquecer disso. Por quê? Deus não se esquece de Ismael. Deus não se esquece de Ismael. Ismael será também abençoado e terá descendência numerosa. Está no versículo 20 deste capítulo que estamos estudando. É a promessa de Deus. Deus é justo. Porém, a aliança definitiva será com o primogênito legítimo. O primogênito legítimo não é Ismael, mas o primogênito legítimo nascido de Abraão e Sara, que é Isaque. Esse é, para Deus, o primogênito legítimo. É com essa promessa de aliança que ele já tinha pensado para Abraão. É o segundo filho de Abraão, mas o primeiro de Sara, sua esposa legítima. Isso tem uma carga de importância muito grande na Bíblia e um ensinamento muito grande para nós. Se no pensamento de Abraão, o seu primogênito, o filho, o seu primeiro filho, melhor dizendo, seria o herdeiro da promessa, Deus lhe mostra que não. Abraão estava enganado,
porque Deus já tinha tudo preparado no seu devido tempo e mostra que a ansiedade humana, muitas vezes, é que faz tardar, vamos dizer assim, o plano de Deus na vida de cada um. Ao recorrer a um costume local, à lei da época, à lei vigente da época, Sara e Abraão foram precipitados, sendo que a promessa de Deus já estava feita. Era só esperar o seu tempo se cumprir, como se cumpre aqui que nós vimos na leitura. Sara sai da esterilidade por graça de Deus e vai conceber Isaque. Então, uma atitude de ansiedade precipitada pode atrapalhar, sim, os planos de Deus na vida de cada um. É uma das mensagens também deste texto. Ter fé e esperar naquilo que não se vê e ter a certeza de que Deus, a seu tempo, realizará, deve ser a nossa conduta de povo crente, de povo que acredita. Ter fé e esperar naquilo que não se vê. E ter a certeza que Deus tem o seu tempo para cada um de nós. Não adianta nós queremos nos precipitar, ir com a nossa ansiedade que nós vamos estragar tudo. Ou vamos atrapalhar, pelo menos. Né? Como acontece aqui, nós vimos claramente neste texto. Então, o que nós aprendemos de tudo isso? Saber esperar o tempo de Deus. A promessa de Deus estava feita. Era só esperar. Mas a ansiedade de Abraão, de Sara, o desejo por uma descendência, fez com que eles recorressem a uma lei da época e anteciparam as coisas. E assim, na cabeça de Abraão, Ismael seria o seu descendente e o herdeiro da promessa. E Deus diz: não, não. Eu farei aliança perpétua, mas com Isaque. Não deixarei de abençoar Ismael, mas a minha aliança será com Isaque. Por quê? Porque é o filho legítimo. É o filho de Abraão e Sara. É o filho dos dois. Não é o filho com uma segunda pessoa. Não é o filho da escrava. Não no sentido pejorativo da palavra. Mas esse é um filho que fora gerado fora do casamento, fora da união legítima. E Deus, ele tinha esse plano para o filho legítimo, da união de Abraão e Sara. Então, saber respeitar o tempo de Deus, saber esperar o tempo de Deus que ele tem para cada um de nós, é sinal de fé, é sinal de esperança, de que Deus realizará tudo no seu tempo certo. O que nós não podemos é interferir no tempo de Deus. Quando o ser humano interfere, acontece coisas paralelas. E assim, para nós, fica tarde. Podemos entender que tarda a acontecer a promessa de Deus, aquilo que ele tem para cada um de nós, para se realizar na nossa vida. Ok? Espero que vocês tenham compreendido este texto. Espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 17. Deixe um joinha no canal, compartilhe com outras pessoas esse estudo, né? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível nesse estudo. Quanta gente quer estudar a palavra de Deus, mas não sabe como, não tem talvez um incentivo, não tem
talvez quem o faça. Então essa é a oportunidade para você fazer. Divulgue, compartilhe e espero que todo esse estudo esteja ajudando a você a crescer um pouco mais na fé, a pensar mais neste Deus que nós cremos. Este Deus que foi se revelando aos poucos e tornou muito conhecido, tornou muito íntimo de nós na pessoa de Jesus Cristo. Mas tudo começou com os patriarcas, com o patriarca Abraão, como eu disse, que é pai das 3 maiores religiões do mundo, que tem como descendente o muçulmano, o povo judeu e o povo cristão. As 3 religiões do mundo são descendentes de Abraão, podemos dizer assim. Então, até a próxima, até o próximo encontro, onde nós vamos estudar o capítulo 18, o qual estudaremos a aparição de 3 anjos em nome de Deus para Abraão e Sara. Ok? Até lá, um abraço a todos.